Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria muito de pedir para vocês que conversem com os colegas que ainda não fizeram as atividades, que estão deixando um pouquinho de lado, nós não estamos em férias, né? Então, gostaria que vocês conversassem com os colegas que ainda não fizeram nada, tá? Que é muito importante que eles façam, que eles tirem 1 hora ou 2 por dia, né, para fazer os estudos e responder as atividades, tá? Então, tô aguardando, né, aqui a resposta de todos e também conto com a colaboração de vocês, tá bom? Hoje nós vamos continuar a nossa correção a partir da página 37 da apostila, tá? E vamos finalizar o capítulo 2, tá? Com as correções. Então, aqui nesse primeiro exercício da página 37, ele está pedindo para que você faça a população relativa. Qual é a população relativa? Como que você vai calcular? Você vai pegar aqui, ó, o resultado da população absoluta, tá? E dividir pela área em quilômetros quadrados. É bem simples, pega uma calculadora, né, porque o número é grande, e faz que dá exatamente o valor da população relativa, tá bom? Então, você pega aqui o total da população absoluta e divide pela área, tá? Em quilômetros quadrados, vai dar aqui a população relativa. Vai dar total de habitantes por quilômetro quadrado. Então, a resposta aqui da China é 146,8, a da Índia 407,3, de Bangladesh 1115,8, Singapura 7.940,1 e Japão 337,30, tá? Na número 2, vocês têm que pegar esses resultados aqui, que vocês obteram aqui da população relativa, tá? E fazer o gráfico, tá? Com colunas. Então, você vai fazer coluna em cada país aqui, de acordo com os resultados obtidos na imagem da primeira pergunta, tá bom? Agora, nós vamos para a página 39, tá? Próxima correção na página 39. Vamos passar aqui a matéria. Logo, nós vamos voltar nesse mapa aqui, tá? Que vai ter uma pergunta sobre ele. Então, aqui, ó. Observando o mapa político, esse mapa aqui de cima. Deixa eu ver. Não é o de cima. Observando o mapa político, que é o mapa da página 38, quais seriam os 3 países de maior extensão da Oceania? Então, vamos lá. Aqui, quais são os 3 países maiores? São Austrália, aqui, ó, bem visível, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, tá? Então, esses são os países de maior extensão da Oceania, que você vai responder aqui na pergunta número 1, certo? Quais são as faixas de densidade demográfica da Austrália e da Nova Zelândia, respectivamente? As faixas são aqui, ó, nós podemos ver sobre a densidade demográfica, tá? Que a Austrália tá em branco, como tá aqui na nossa legenda. Então, é menos de 5 habitantes por quilômetro quadrado, que é isso que você vai responder ali na número 2. A Austrália se encontra na faixa de menos 5 habitantes por quilômetro quadrado. E a Nova Zelândia, aqui, tá em marronzinho, tá? Na faixa de
15 a 45 quilômetros quadrados. É a resposta da questão número 2, tá bom? Então, vamos lá. Na número 3. Qual a densidade demográfica de Papua Nova Guiné? Esse país faz fronteira com um país localizado no continente asiático. Consulte as páginas 30 e 31 do seu livro e responda que país é esse e qual a sua densidade demográfica. Então, você vai lá na página 30 e 31, tá? E você consulta lá. O que acontece? Papua Nova Guiné está na faixa de 15 a 45 habitantes por quilômetro quadrado, que é a resposta que você vai colocar aqui. Faz divisa com a Indonésia, tá? Lá no mapa tem isso. E a Indonésia se encontra na faixa de 120 a 270 habitantes por quilômetro quadrado, né? Bem maior, mais que o dobro da Papua Nova Guiné, tá bom? Número 4. No mapa político da Oceania, na página 38, localize Nauru, Tuvalu, Fiji, Tonga e Samoa. Faça um X sobre esses países e em seguida escreva os valores aproximados das suas coordenadas de longitude. Então, assim, Nauru, Tuvalu e Fiji estão entre as coordenadas de 165 graus e 180 graus, tá? Que é isso que vocês podem anotar na apostila de vocês na resposta da número 4. Já Tonga e Samoa estão entre as coordenadas de 165 a oeste, tá? Nauru, Tuvalu e Fiji estão a leste, tá? E Tonga e Samoa estão as coordenadas de 165 e 180, mas 165 graus a oeste, tá certo? Então, assim, esta é a resposta da número 4 da página 39, tá? Agora, nós vamos para a página 41, tá? Lá onde tem atividades, aqui. Então, assim, analise os gráficos da estrutura etária da pirâmide etária da China, da Índia, da Austrália e da Nova Zelândia e, na sequência, assinale V para verdadeiro e F para falso, justificando os itens incorretos, tá? Então, vamos lá para a primeira. A pirâmide da China, projetada para 2050, mostra uma base larga, resultante do fim da política do filho único. É verdadeira ou é falsa? É falsa. Por que essa alternativa é falsa? Porque a pirâmide chinesa, projetada para 2050, ainda apresenta uma base mais estreita, ou seja, com um reduzido número de crianças, tá? Ainda ela está pequena, porque ainda tem poucas crianças. Então, a primeira é falsa. Número 2 aqui, segunda. A principal razão de as pirâmides da Índia e da Austrália serem praticamente idênticas diz respeito ao fato de que os seus territórios são muito extensos. Verdadeiro ou falso? Falso, porque elas não são iguais, né? Elas são totalmente diferentes, elas são bem diferentes. A Austrália representa uma típica pirâmide de país com elevado desenvolvimento socioeconômico, tá? Com a base e o topo relativamente largo, né? Quer dizer que todos ainda estão ativos. A pirâmide da Índia possui uma base proporcionalmente muito maior, resultado de uma alta taxa de fecundidade, tá? E um topo proporcionalmente menor quando comparamos com a pirâmide da Austrália. Então, elas são bem diferentes, elas não têm nada de parecidas, tá bom? Então, a número 2 aqui também é falsa. A número
3. Aqui. Os gráficos da Austrália e da Nova Zelândia são semelhantes e diferem dos gráficos da China e da Índia. Isso ocorre porque os primeiros, Austrália e Nova Zelândia, possuem condições socioeconômicas semelhantes entre si, mas significativamente diferentes das condições chinesa e indiana. Essa é verdadeira, né? A gente viu que a Austrália e Nova Zelândia eles têm uma qualidade, né, muito melhor de vida do que China e Índia. Então, as condições deles, as condições dos países socioeconômicas são bem melhores e as pessoas vivem melhor, tá? Então, esta é verdadeira. Próximo, aqui. O formato piramidal do gráfico indiano indica que o país ainda está com elevado crescimento natural. Já o formato com topo mais alargado da Austrália remete à elevada expectativa de vida de sua população. Então, é verdadeira? É verdadeira, sim, porque o gráfico da Índia ainda está em leve crescimento, né? Ainda está aos poucos, conforme o natural deles mesmos, né? Não tem proibição de nada, de ter filho ou não, né? E o formato da Austrália já é mais, é mais alargado, por quê? Porque a expectativa de vida da população é melhor, que nem eu falei na alternativa anterior, né? Eles têm uma qualidade de vida melhor. Então, eles são mais ativos e por isso, né, a pirâmide deles, ela, comparada a outras, né, ela está bem melhor, né, sobre a idade deles, a expectativa de vida do país, tá bom? Então, a próxima, aqui, vamos ver. Próxima atividade é na página 44. Aqui. Hora do estudo. Então, vamos lá. As imagens de satélite a seguir captaram algumas regiões do mundo à noite, em 2012. Observe-as e responda às questões. Caso necessite, consulte os mapas políticos das páginas 24, 30 e 38 do seu livro. Imagens de satélites noturnas mostrando as áreas iluminadas nos fornecem que tipo de informação? Tá, então vamos lá. Entre as diversas constatações, resposta da letra A, que podemos verificar, é importante o quê? O que é que nós vamos destacar nestas imagens? A questão do povoamento da região, tá? Bem como do seu desenvolvimento urbano, através dessas áreas mais iluminadas que nós vemos aqui na imagem. Algumas áreas escuras até podem conter uma pequena, né, população, tá? Como é o caso da Coreia do Norte, cuja limitação econômica e tecnológica faz com que a gente não consiga observar as áreas iluminadas, no caso da Coreia do Norte. Por isso, via de regra, as áreas mais escuras estão associadas a baixa densidade populacional e menor desenvolvimento urbano. Então, quer dizer o quê? Nesta figura, onde está mais iluminado, quer dizer que existem mais pessoas, que tem mais população, tá? E nas partes mais escuras, a gente subentende que não tem tanta população, tá? Mas onde tem as luzes mesmo, certo? Nesta imagem da Oceania, fica destacada parte da Austrália e da Nova Zelândia. Onde estão as áreas de maior luminosidade em cada um desses países? É meio difícil, né, gente, de poder detectar, mas vamos lá. Vamos ver. Vocês podem responder assim, que na Nova Zelândia merece destaque a costa leste e o norte do país. Na Austrália, a costa leste e sul, tá?
a riqueza das análises de imagens de satélite reside neste exemplo porque o centro-oeste australiano é pouco povoado, mas a excessiva iluminação se dá pela ocorrência de incêndios. Muito incêndio acontece lá, então a gente vê isso até no noticiário, né, no jornal, que acontece bastante incêndio lá. Então, assim, quando a imagem foi captada pela NASA, tá? Que foi a NASA, você pode verificar ali que a fonte dessas imagens foi a NASA, foi um período de grande seca na região, tá? Por isso que aconteceram alguns focos de incêndio e conseguiram localizar através dessas imagens, tá? Então, vocês podem responder mais ou menos isso do que eu falei, tá? Sobre essa questão da letra B, tá bom? É bem complicado, na verdade, assim, ó. Vocês podem consultar, além de tudo, um mapa político, tá? Que mostra essas cidades e as comparem com a imagem de satélite, para vocês poderem ter uma ideia de onde existem pessoas, onde existe povoamento e onde não existe, tá bom? Letra C. A imagem de satélite a seguir abrange uma considerável área do nosso planeta, com destaque para a Península Arábica, mais à esquerda, e a Índia, mais à direita. Também é possível ser observado um trecho da África na extremidade esquerda, com uma iluminação que parece serpentear algo. O que seria isso? Então, assim, o que nós podemos verificar nesta imagem aqui? Mais à esquerda está a Península Arábica e à direita a Índia, tá? E o que seriam essas iluminações que nós vemos tanto aqui nesta imagem? Parte do curso do Rio Nilo. Reforçar que também, além do curso do Rio Nilo, existe o delta do Nilo, tá? Que vocês podem colocar na resposta. Iluminado e a importância desse rio para o desenvolvimento da região, tá? Então, esse rio ele é muito importante para que essa região se desenvolva até economicamente, certo? Então, vocês podem destacar nesta resposta sim. O curso do Rio Nilo e parte do delta do Nilo, que ilumina essa faixa, tá? E a importância do rio para o desenvolvimento da região. Letra D. Você estudou que Israel é um dos países com mais elevada densidade demográfica da Ásia. Localize-o no mapa e circule. Então, assim, Israel está bem ao nordeste do delta do Nilo, tá? Ele está bem destacado, provavelmente que seja aqui, tá? Vamos verificar num mapa certinho para que a gente consiga destacar, né, do jeito certo, no lugar certo, para que a gente não se perca, certo? Então, vocês podem procurar no mapa e circular ali a região, tá bom? De Israel. Letra E. A Índia apresenta a segunda maior população mundial. Analise sua imagem e escreva sobre as regiões do país que apresentam maiores áreas luminosas. Então, aqui, ó, nesta imagem, ainda nessa aqui, a Índia se destaca pelos pontos luminosos que abrangem seus grandes centros urbanos, como a capital Nova Delhi, ao centro Calcutá, a leste Mumbai, a oeste Bangalore e no centro-sul Bangalore e no centro-sul, entre outros, tá? Então, essa pode ser a resposta da letra E. E não esqueçam de procurar o mapa de densidade demográfica da Ásia, que eu acredito até que nós temos aqui na nossa apostila. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas se não tem, aqui ó, Ásia, densidade demográfica. Então, na página 31, vocês conseguem
é achar o mapa para responder a letra D, tá? Aonde está Israel? Ali vocês vão ter que procurar e depois voltar lá na imagem e circular, tá bom? Então, assim, pessoal, essa seria a nossa aula de hoje, tá? Com essas correções. Eu quero pedir para vocês que vocês corrijam na apostila, tá? Não deixem de estudar 1 hora por dia, até 2 horas, né? Não precisa ser tanto mais que isso. Façam as atividades de vocês, tá? Vai valer nota, por isso vocês têm que avisar as pessoas, os amigos de vocês que ainda não fizeram e não retornaram para mim, tá bom? Provavelmente aí tem alguém na turma de vocês que ainda não fez, eu tenho quase certeza que eu tenho anotado. Todo mundo que fez eu anoto, tá? Porque vai valer nota para vocês. Então eu conto com a participação de vocês, que vocês colaborem, tá? Comigo e com todas as outras prof, tá bom? Conto com vocês e aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Então, assim, se cuidem, tá? Fiquem bem e nós conversamos na próxima aula. Tchauzinho!